Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo aqui na Escola para a Vida. Hoje o nosso tema vai ser autoconhecimento. Então, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, pesquisa lá e começa a acompanhar nosso trabalho. Então, tá no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no canal do Telegram. Sempre pesquisa por Escola para a Vida. Bom, hoje a gente vai bater um papo muito bacana com essa fera que está aí, que demorou para entrar, mas agora conseguiu. Então, vou apresentar o nosso convidado para o bate-papo de hoje. Ele é psicólogo de formação, né, tem ênfase aí na terapia cognitivo-comportamental, é palestrante, professor universitário, é coordenador do curso de psicologia da UNG de Itacoaxetuba, também coordenador de empregabilidade na PAI de Itacoaxetuba também, coordenador da ONG Doutores do Riso, né, um dos trabalhos sociais mais bacanas que eu conheço, e é meu amigo. Então, hoje a gente vai bater um papo aí sobre autoconhecimento. Seja bem-vindo, André. É um prazer falar com você hoje. Opa, Felipe, obrigado pelas palavras. Com certeza, um amigo aí de longas datas. É um prazer estar aqui. Acredito muito nesse seu projeto, não somente, né, pelo nome, pelos objetivos, mas por quem você é também, né? Alguém aí que tenho certeza que está capacitado e com tudo de bom aí para oferecer para a galera. E o ideal dessa escola para a vida, com certeza, vai ganhar muitas pessoas aí durante essa caminhada, porque com certeza é algo extremamente importante. Fico muito feliz de estar aqui nesses primeiros momentos. Pedir para a galera também, né, Felipinho, clicar no aviãozinho aí embaixo e convidar mais pessoas, né, para estar aqui com a gente. É só clicar no aviãozinho aí embaixo e convidar várias pessoas, porque nesse momento também que nós vivenciamos, o autoconhecimento, várias questões aí são extremamente importantes para esse momento. Então, um prazer estar aqui nessa noite, Felipe. Bacana, André. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos começar então aí o bate-bola. Cara, você é um especialista em pessoas, né, por ser psicólogo, e também atua aí com empregabilidade. Se eu te perguntar, cara, quais são as principais habilidades e competências que você acredita que são importantes para uma pessoa ser bem-sucedida? Que habilidades e competências você me diria? Ok, Felipe. É importante nós lembrarmos, Felipe, que os últimos congressos de gestão de recursos humanos, quando nós falamos de empregabilidade de pessoas dentro de uma organização, o último congresso que nós tivemos foi sobre humanização. Então, foi sobre, de fato, voltar a enxergar as pessoas que fazem parte dessa organização. E olhando para as pessoas, que é o que a minha formação me traz prioritariamente, né? Entender um pouco mais do indivíduo, não que seja tão fácil, né? Vamos pensar aí, Felipe, você é uma pessoa fácil? Eu já vou dar minha resposta. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar comigo mesmo, tem dias que eu fico pensando que dificuldade. Mas então, se nós fôssemos colocar aí numa ordem, com certeza aí, uma gestão de conflitos é extremamente importante, não somente para uma área de empresa, né, para uma área profissional, mas também para uma questão pessoal. Afinal, somos seres sociais, né? Estamos o tempo todo inseridos em grupos, na família, na escola, no trabalho, na religião, enfim. Nós também podemos falar aí então, do relacionamento interpessoal, inerente a falar de um ser humano. Apesar desse novo momento de pandemia estar tudo sendo alterado, né? Os relacionamentos estão sofrendo algumas mudanças, algumas metamorfoses, mas por final não tem como não falar do autoconhecimento, Felipe. O autoconhecimento, de fato, eu acho que nós podemos colocar como uma das principais ferramentas. Se alguém quer, de fato, encontrar uma qualidade de vida, encontrar mais momentos felizes, entender um pouco mais para onde está indo nessa jornada chamada vida, o autoconhecimento eu acho que é a principal dica que nós podemos trazer nessa noite. André, a gente tem falado muito, tem ouvido muito, né? O autoconhecimento é um dos termos que está bem badalado, está muito na moda. Mas o que é de fato o autoconhecimento? Se você pudesse resumir de forma simples para nós, o que é autoconhecimento? Como que você define para nós isso? Aproveitando até uma postagem que você realizou hoje, do Saramago, é como se fosse uma ilha, para você conhecer de fato você tem que sair dela.
Então, o autoconhecimento nada mais é, nada menos é do que a capacidade de olhar para si próprio. Mas olhar para si próprio envolve uma série de questões que muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes eu olho para mim de uma forma distorcida, de uma forma que não é condizente com a realidade. A psicologia vai trazer várias abordagens para falar sobre isso. Nós idealizamos situações que talvez são inalcançáveis, e aí eu passo a me enxergar de uma maneira diferente, eu fantasio algumas questões. Então, é importante nós entendermos que esse exercício de olhar a si mesmo, apesar de parecer simples, Felipe, nem sempre é. E André, quando a gente pensa nessa ideia de autoconhecimento, você acredita que existem pessoas que têm mais facilidade para conseguir chegar no autoconhecimento e pessoas que têm mais dificuldade? Como que funciona isso? Ou qualquer pessoa pode chegar ao autoconhecimento? Perfeito, Felipe. A própria jornada da vida vai nos ajudando a conhecer, né? O que eu tolero na minha vida, o que é importante, o que me faz feliz. A vida vai dando alguns indícios. Mas, com certeza, Felipe, algumas pessoas apresentam algumas dificuldades, talvez um pouco maiores desse exercício de olhar para si mesmo. Se nós formos pegar lá na história, quando nós falamos de Sócrates, né? Quando ele chegava na Ágora e de repente ele começa e ele fala, olha, conhece-te a ti mesmo. Então, é o básico, olhe para si mesmo. Antes de vir falar, de conversar, conhece. Como que você lida com as suas emoções, com os seus pensamentos? E quando nós falamos de desenvolvimento humano, Felipe, pela ótica da psicologia, pela análise do comportamento, todo comportamento ele tem uma função, Felipe. Todo comportamento. Quando eu acordo mais triste, tem uma função esse comportamento. Quando, de repente, meu chefe está me dando uma bronca e eu começo a chorar numa situação de conflito, né? Eu entendo aquilo como uma bronca e não como um conflito inerente ao ambiente de trabalho e começo a chorar, isso tem um significado e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos, então, desse processo de autoconhecimento, nós temos que lembrar de 3 bases principais, Felipe. Nós, então, vamos desenvolver comportamentos, Felipe, a partir desses 3 indicativos. Filogenético, Felipe, que é a sua herança genética. Então, sim, você traz muita coisa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do bisavô. Tem uma carga genética embutida em cada um de nós, dos nossos familiares. Nós temos um ambiente que nós chamamos ontogenético, Felipe. Então, tem sim a carga genética, mas o ambiente vai influenciar. Nós sabemos que, por exemplo, algumas doenças como depressão, a própria esquizofrenia, né, que a pessoa rompe com a realidade, passa a não conhecer mais a si mesmo, né, tem um rompimento, ela pode ter a carga genética, mas se o ambiente não for estressor ou não tiver algum gatilho, ela tem na carga genética, mas nunca vai desenvolver essa doença, porque o ambiente não favoreceu. Agora, esse ambiente que nós vivenciamos favorecem diversas aprendizagens, Felipe. Tudo que você é hoje, Felipe, faz parte do que você viveu na sua família, faz parte do que você viveu na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Tudo que você é hoje, com certeza, teve muita influência, porque somos seres sociais, não é isso, Felipe? Tem uma característica chamada aprendizagem social, Felipe, que nós somos levados a agir diante do grupo de forma semelhante ou parecida. Quem quiser assistir lá no meu canal do YouTube, Felipe, tem um vídeo chamado Aprendizagem Social ou Conformidade Social na Sala de Espera. Não sei se você já viu esse vídeo. A menina começa a levantar, as pessoas estão levantando, atores, de repente ela levanta, não sabe por que está fazendo aquilo, mas ela reproduz o comportamento, porque nosso cérebro nos recompensa por agir de maneira semelhante ao ambiente que estamos, Felipe. Então, olha que importante isso, né? Isso seria semelhante ao efeito manada, André? De eu ter uma ação parecida com o círculo social em que eu estou inserido? Exatamente. Vamos trazer para o dia a dia de uma maneira mais informal, Felipe.
Nossa, Felipe, eu odeio fofoca na empresa, Felipe. Mas, de repente, você se junta na hora do almoço com pessoas que estão falando da vida de alguém, daqui a pouco você comenta alguma coisa. Eu também vi alguma coisa assim. Por quê, Felipe? Lógico, não é um dia que vai fazer a diferença, porque nós somos construídos à base de várias informações que recebemos. Mas a constância de participação desses grupos faz com que você agregue e ofereça também a esse grupo algumas características, né? E por final, Felipe, a questão cultural também é extremamente importante. Nós sabemos, por exemplo, temos meu pai e minha mãe e fui criado aqui, né, no ambiente familiar, na minha casa, visitando os amigos, enfim. Se eu, na mesma família, com a mesma carga genética, mas nascesse no Nordeste, eu seria uma pessoa muito diferente de quem eu sou hoje. Porque a questão cultural também influencia. Se nós nascêssemos no Japão, né, uma cultura com algumas questões mais tradicionais, mais rígidas. Então, esses três aspectos, DNA, ambiente em que nós vivemos e questão cultural, influenciam demais o nosso desenvolvimento. Lembrando, se nós formos falar de empresa, nós também temos uma cultura dentro de cada organização, né, Felipe? E isso vai influenciar, né, a postura das pessoas. Então, com certeza, Felipe, cada pessoa vai ter a sua maneira de encontrar esse autoconhecimento. Desculpa te cortar, Felipe, mas só para te dar mais um exemplo, talvez alguém aqui que está assistindo hoje a nossa live, quando era criança, falaram para ele, olha, pode parar, homem não chora. Homem não pode chorar, limpa essa lágrima e guarda isso. Isso já é uma barreira que impõe ao autoconhecimento. Porque, peraí, eu tenho uma emoção, seja tristeza, seja raiva, que me faz vir as lágrimas, que é um processo natural do ser humano, né? Não pode ser interrompido. Em terapia, nós falamos muito, Felipe, sobre validar as emoções. Ok, você está sentindo isso? Como que é sentir isso? Como que acontece quando você sente isso? Qual o seu comportamento? Mas quando nós falamos de uma cultura que muitas vezes ainda machista em muitos âmbitos, né, Felipe? Que o homem tem que ser isso, é uma cultura que coloca a mulher em alguns patamares desleais, até que nós podemos dizer, isso também interfere nesse processo de autoconhecimento. Então, tem mulher que não conhece o próprio corpo. Tem mulher que não se permite conhecer a si mesma, porque não, a sua função não é essa. Ela ama trabalhar, sair de casa, mas a função que foi embutida pelo ambiente, pela cultura, é que ela não deve trabalhar. E isso são barreiras que vão impedindo esse processo de autoconhecimento. Eu compreendo, André. Uma questão que eu acho muito importante. Você acredita que, por causa das pessoas terem medo de encontrar questões em si, que as angustiem e causem dores, traumas ou angústia? Você acredita que por causa desse receio de encontrar em si coisas que não são agradáveis, as pessoas fogem? Travou um pouquinho aqui, Felipe. Perdão, travou. As pessoas fogem por medo de encontrar alguma coisa que doa, é isso? Isso. Vou reformular novamente para você entender. Você acredita que as pessoas, por medo de encontrar em si, ao olhar para si, coisas que angustiem, que machuquem, que tragam sentimentos negativos, elas podem emocionalmente fugir dessa autodescoberta para não encontrar essas coisas? Sim, exatamente, Felipe. Tem um processo na psicologia que nós enquadramos como fuga ou esquiva, que é a tendência de eu fugir daquilo que de alguma maneira me causa incômodo. Então, se eu tenho medo de falar em público, num trabalho, por exemplo, e eu vou apresentar esse trabalho, esse medo vem à tona naquele momento, eu fujo da situação, eu falto no dia da apresentação, eu vou para o banheiro e não saio de lá, eu falo, professor, que eu não precisa me dar nota, eu consigo na prova. Isso é um comportamento de fuga. Da mesma maneira, quando nós vamos olhar para dentro, Felipe, se nós formos pensar que tudo que nós somos é escolha nossa, Felipe, porque nós da psicologia, nós descartamos alguns conceitos, Felipe, de destino, né, de karma, de signo, por exemplo. Por quê, Felipe?
Porque aí já dá uma pré-determinação da pessoa. Não, olha, você é de touro, então você é uma pessoa extremamente nervosa. E aí eu justifico. Uma frase que eu uso bastante, Felipe: quem é bom de justificativa é ruim de mudança. Se eu tenho justificativa para ser daquela maneira, por que eu vou mexer nisso, Felipe? E ter que sair da minha zona de conforto, investir energia para tentar mudar alguma coisa ali, que até então, se eu consigo justificar, deixa continuar. Ah, mas isso está te impedindo de crescer mais na empresa, está te impedindo de evoluir, de formar um sonho, conquistar. Não, mas tá bom aqui, né? O tá bom é o inimigo do melhor aí nas nossas vidas. Então, e perceba, Felipe, mais uma vez a gente volta na construção também social, do ambiente. Tem pessoas que são criadas falando: Felipe, você é homem, você não pode sentir medo. Mas peraí, o medo é natural, o medo é necessário, faz parte da vida. Mas se eu não posso sentir o medo, Felipe, se eu cresço ouvindo isso, quando eu sinto medo, eu me sinto culpado ao mesmo tempo, então eu não conto para ninguém e aquilo vai virando cada vez mais algo que prejudica o meu desenvolvimento. Freud, um dos pais da psicologia, da psicanálise mais em si, ele vai falar que aquilo que não vira palavra, vira sintoma, Felipe. Então, aquilo que eu não falo, e quando eu falo sobre mim mesmo, né? Eu preciso entender quem eu sou. Uma última pesquisa que saiu, Felipe, só o fato de você entender a sua emoção, então, em algum momento ali de um conflito, você entendeu, você fez o processo de autoconhecimento, de automonitoramento, e entendeu que na hora você está com raiva. Só o fato de você dizer mentalmente, Felipe, ok, estou com raiva, isso já diminui drasticamente a atividade do sistema límbico, que é responsável pela intensidade da emoção. Se diminui a atividade dele, uma raiva que talvez você estava sentindo, que chegava a um nível 8, 9, já vai cair para 5. Se essa emoção cair para 5, eu já tenho capacidade de responder mais racionalmente à situação, que é o que talvez tenha faltado em muitas questões do dia a dia, né? Quando a gente fala de várias e várias relações, Felipe. Então, todos esses processos, olhar para si mesmo e encontrar seus próprios demônios, né, Felipe? Freud, ele fala que quanto mais santo por fora, mais demônios tem por dentro. Quanto mais polidos e recalcados por fora nós somos, né, mais complicado está ali dentro. Então, mas por que nós somos assim, Felipe? Né? Vou aproveitar para usar Freud, nem a linha que eu sigo de fato, né? Na verdade foi de onde surgiu a terapia cognitiva comportamental, mas Freud fala: nós vivemos num mundo onde somos de carne, mas obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Então, eu olhar para dentro envolve eu reconhecer que eu sou carne e que eu não sou ferro como todo mundo espera de mim, né? Que eu não sou perfeito como meu pai espera que eu seja, que eu não sou perfeito como minha esposa. E encontrar essa imperfeição em si mesmo, Felipe, dói. E como eu disse lá no começo, as pessoas fogem da dor muitas vezes. Grande parte dos seus sonhos, Felipe, vão estar escondidos atrás dos seus medos. Acho que essa frase reflete bem essa questão de olhar para si próprio. O enfrentamento na psicologia é extremamente essencial para que a gente alcance uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Tem um ponto, André, que eu acho importante e que eu geralmente explico assim o processo de autoconhecimento, né? Claro, de uma forma diferente pela minha formação. Imagina, né? Geralmente eu trabalho dessa forma. Imagina que exista um quarto, né, na sua casa e você nunca teve acesso a este quarto. Um quarto está fechado e você nunca teve acesso. E aí você recebe a informação de que existe um grande tesouro neste quarto. Um tesouro muito valioso, precioso. Só que neste mesmo quarto existe uma serpente extremamente venenosa e traiçoeira. E aí você tem a oportunidade de escolha de entrar neste quarto e encontrar o tesouro, mas também tem o risco de encontrar a serpente, ou de não entrar jamais nesse quarto e aí não encontrar nem a serpente e nem o tesouro. Né? De forma muito simples,
É claro que quando a gente vai para o autoconhecimento, como você disse, a questão do confronto, a gente vai encontrar traumas, vai encontrar medos, vai encontrar angústias, vai encontrar incapacidades, debilidades, mas também nesse processo de autoconhecimento, nós vamos encontrar coisas extremamente positivas, as nossas virtudes, as nossas qualidades. Então, a minha pergunta para você, André, a pessoa que se omite nesse processo de autoconhecimento por causa da dor, também deixa de encontrar coisas positivas, não é verdade? Com certeza, Felipe. E aí essa reflexão muito legal que você traz para a gente nesse momento, Felipe, reflete grande parte da vida das pessoas atualmente, Felipe. As pessoas não vivem pelo prazer de estar vivos, mas para eliminar o desprazer, para fugir daquilo que me dá medo. Então, ok, eu tenho medo do desemprego, então eu aceito o emprego que me deixa totalmente infeliz. Eu passo a maior parte do meu dia numa empresa que me faz infeliz aquela situação, mas, não, eu não posso viver sem esse emprego, eu não posso viver sem o dinheiro no mundo capitalista, e aí eu me entrego, em razão do medo, a viver uma vida medíocre, uma vida mediana. Quando você encontra esse autoconhecimento, Felipe, e é importante nós dizermos, Felipe, que o conceito de felicidade, o conceito de alcançar sonhos é subjetivo, né? Talvez, essa semana eu postei no meu Facebook, um dos meus sonhos, eu passo ali aqui na nossa região de Arujá, na Peinha, Tupã, olhando o terreno, porque o meu sonho é comprar ali uns 1.000 metros, uma casinha lá, sabe? No meio do mato, sair da cidade, mas para outras pessoas o sonho é morar na cidade, né? Tem pessoas que estão lá no meio do mato querendo vir para a cidade. A gente precisa saber lidar com todas essas questões. Quando você traz essa simbologia do quarto, Felipe, acho que uma reflexão importantíssima para que nós venhamos a fazer nesta noite, ok, eu tenho essa oportunidade de me conhecer. Eu tenho essa oportunidade de descobrir algo melhor em mim, algo também pior, porque o autoconhecimento também nos revela, puxa, olha o que eu sou de fato, né? Olha como, às vezes eu tenho inveja e eu abomino quem sente inveja. Às vezes eu tenho, e aí a gente começa a se deparar com uma realidade que no primeiro momento é um pouco assustadora, né? Nossa, eu sou tudo isso mesmo. Quantos de nós, né, cresce falando, não, eu não vou ser igual ao meu pai ou minha mãe quando crescer nesse fator, e quando cresce você está igualzinho. E todo esse processo de entender essa caminhada, Felipe, é extremamente importante. Uma reflexão, então, Platão ele vai falar assim, Felipe, não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Então, ok, a vida que eu estou vivendo hoje, me faz feliz, a vida que eu estou vivendo hoje, as escolhas que eu estou fazendo hoje, tem me conduzido a estados de felicidade? Pergunta simples, Felipe. Felipe, o que te faz feliz hoje? Perguntar para o pessoal que está nos assistindo, o que faz cada um de vocês feliz nesta noite? São perguntas extremamente simples que às vezes a gente não sabe responder. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né, Felipe? Serve. Sim. E o processo de autoconhecimento é esse, né? Encontrar esses caminhos, encontrar o destino para saber quais caminhos trilhar nesse processo, né? Sim. Aproveitando a sua fala, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem começar a colocar nos comentários aqui, que a gente também já vai abordando as perguntas de vocês durante o nosso bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade aí para comentar. E aí a gente já traz as perguntas aqui para o bate-papo. André, ainda nesse ponto, uma coisa que eu acho extremamente importante no autoconhecimento é que uma vez que você conhece algo, você tem controle sobre aquilo. Tá? Vou revelar algo aí que você, inclusive, sabe, né? Eu dirijo há pouco tempo. E como eu dirijo há pouco tempo, eu sei dirigir o meu carro. Com o meu carro, eu vou para qualquer lugar. Agora, por exemplo, se eu pegasse o seu carro, o seu Fusca lá, e eu tivesse que dirigir... Calma aí. Se eu pegasse o seu Fuscão e tivesse que dirigir, muito provavelmente eu não teria a mesma habilidade com ele, porque eu não conheço aquele veículo.
Então, o que eu percebo é, se eu não conheço a mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir dirigir a minha própria vida. Né? Inclusive, é uma fala do Jung, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente domina a sua vida e você chama isso de destino. Né? E aí, o meu questionamento para você é, você acredita que as pessoas, às vezes, se tornam infelizes, se tornam frustradas, porque elas não têm um olhar sobre si para depois planejar e depois seguir a vida? Eu poderia afirmar que as pessoas sofrem muito por questões que estão em si e acreditam que, na verdade, os problemas estão ao redor? Perfeito, Felipe. Vou te dar um exemplo pessoal também, aproveitando que você abriu essa questão pessoal. Quando eu terminei o colegial, né, no ensino médio lá na época, o terceiro colegial, Felipe, por pressão da família, por não saber o que eu queria, eu fui e fiz eletrônica. Tudo a ver com psicologia, né? Eu fiz mecânica. Então, olha aí. Eu seria extremamente frustrado se eu permanecesse na eletrônica. Não que não seja uma área boa. Para alguns é extremamente boa, mas para mim não. Depois eu fui para educação física. Concomitante a isso, eu tinha uma pizzaria com meu pai. Aí depois fui para jornalismo, até chegar na psicologia, até chegar naquilo que eu queria de fato, Felipe. Mas por quê? Para não lidar com a frustração de falar para o meu pai, não, pai, esse ano eu vou ficar parado. Não, pai, esse ano eu não vou fazer nada da minha vida, eu vou tirar esse ano só para descansar. Algumas cobranças que muitas vezes não são ditas, tá, Felipe? Cobranças que estão ao nosso redor. Por que o Felipe teria medo, então, de conduzir o meu carro? Né? Qual que é o grande problema que isso traria à sua vida? Lembrando, Felipe, que, então, na terapia cognitivo-comportamental, o que nós vamos buscar aí? Aaron Beck, ele vai falar que nós interpretamos a vida a partir de uma tríade cognitiva. Essa tríade, Felipe, é a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo ou das pessoas ao meu redor e a esperança que eu tenho de futuro. Então, ele percebeu, Felipe, que muitas vezes essas visões elas são distorcidas por causa das nossas vivências, por causa de coisas que já aconteceram. Então, vamos supor que talvez um dia o Felipe, lá na infância, Felipe, recebeu uma bronca muito severa do pai dele ou de alguém por ter quebrado algo que não era dele. Então agora, no futuro, ele não tem consciência disso. Mas quando ele vai pegar o carro de outra pessoa, automaticamente desperta uma emoção chamada medo. E essa emoção chamada medo produz um pensamento que me leva a um comportamento de não querer dirigir, por exemplo. E aí entra bem no que você disse, né? Enquanto eu não tornar todas essas questões conscientes, ressignificar essas crenças que eu tenho, eu vou continuar caminhando e culpando o destino, culpando a vida, culpando os astros, né? Porque minha vida não está dando certo. Quando, na verdade, o autoconhecimento é uma chamada à responsabilidade, Felipe. Eu sou responsável pela minha vida. Se eu sou feliz ou não, por exemplo, no meu casamento, não é responsabilidade da minha esposa ou dos meus filhos, não. É minha responsabilidade. São escolhas que eu fiz, escolhas que eu permaneço fazendo. Então, por que eu permaneço casado? Pelo medo de ser solteiro? Por que eu permaneço casado? Porque eu amo de fato e tenho prazer em estar casado? Tudo isso, Felipe, ajuda a gente a encontrar. O nosso corpo, ele é mestre em nos dar sinais, Felipe. Nada vai acontecer na sua vida antes do seu corpo te dar alguns sinais. Então, de repente, você está há 1 ano trabalhando na empresa e você levanta da cama falando, meu Deus, mais um dia eu vou para aquele lugar. O corpo está sinalizando. Se você não acordar, você vai entrar num processo depressivo, por exemplo. Porque o corpo está sinalizando, olha, esse lugar que você está indo não te faz bem de alguma maneira. Ou eu mudo o local, Felipe, ou eu mudo a mim mesmo. É muito comum, Felipe, na terapia, as pessoas acharem que elas vão lá na terapia para receber conselho. O psicólogo vai dizer para mim o que eu faço para ser feliz. Não, eu não consigo. A gente tem as técnicas, utilizando a sua simbologia, para iluminar o quarto.
Eu vou iluminar o quarto, eu vou mostrar para a pessoa onde está a serpente e onde está o tesouro. As escolhas, quem faz é o paciente. Porque se eu faço a escolha, Felipe, o mérito das coisas darem certo não é da pessoa, vai ser meu. E aí a pessoa não evoluiu. E também, se der errado, ela vai bater lá no meu consultório e falar: ô, doutor, você me fez fazer uma coisa que não deu certo, deu ruim. E aí? Né? E o grande ponto do autoconhecimento é empoderar a pessoa, Felipe. A não ser mais conduzida por esses fatores inconscientes, mas conduzir a própria vida. Quantas pessoas, Felipe, dizem sim querendo dizer não? Ô, Felipe, me ajuda a encher a laje aqui de casa essa semana. Você tinha marcado de sair com a namorada. Puxa, mas o André fez a live comigo, vou ter que ir lá forçado. E aí você está dizendo não a si mesmo. Sim. Entender, mas no primeiro momento a pessoa não percebe, Felipe. A pessoa acha que ela está cuidando da relação, dizendo não sempre para si mesma. Mas quando ela percebe, ela se anulou completamente. E agora ela está dentro de um relacionamento abusivo, por exemplo. Porque de tanto se anular pelo medo de perder a pessoa que amava, ela foi deixando ser tudo do jeito da outra pessoa. Até que chega um momento que eu não tenho mais prazer de viver esse relacionamento. Percebe, Felipe, que foi uma escolha inconsciente, achando que estava cuidando do relacionamento, que acabou destruindo talvez o maior sonho da vida dela, que era ter um casamento longo e feliz. Por isso que eu te digo, Felipe, muitas pessoas fogem muito do autoconhecimento porque ele vai te tornar responsável. O conceito de má fé que a gente usa muitas vezes, a filosofia vai dizer, Felipe, do existencialismo, que o conceito de má fé é sempre que eu transfiro para o exterior aquilo que na verdade é meu. Puxa, olha, essa live só não foi tão boa porque o Felipe não entrou um pouquinho antes, porque a pergunta do Felipe não foi tão boa. Porque, olha, eu tinha uma coisa tão legal para falar, mas o Felipe não perguntou, eu deixei para lá. Olha, é culpa do pessoal que não interagiu tanto. E aí o conceito de má fé, o meu casamento é ruim por causa da minha esposa, né? A gente delega ao outro as responsabilidades que são nossas, Felipe. E isso vai adoecendo. Quando eu era criança, Felipe, às vezes eu caía na rua, não sei se é da sua época também, mas minha mãe inventava de passar aquele metiolate que ardia pra caramba. É do meu tempo. E no nosso tempo ardia, né? O de hoje é Nutella, não arde. Agora não, isso é. O que acontecia? Tinha vezes que eu caía na rua, machucava, Felipe. Só que eu escondia 2 dias, Felipe, da minha mãe. Só que o que acontecia? Já que eu escondia, não limpava, não passava o medicamento. Quando ia limpar, doía muito mais, Felipe. Quando nós falamos de terapia, muitas vezes acontece isso, Felipe. Eu sofri com alguma situação da minha vida, eu escondi isso de todo mundo, eu guardei lá, e agora no processo de terapia, de autoconhecimento, de autodescoberta, eu vou ter que limpar aquela ferida que muitas vezes já está muito pior do que era para estar se eu conseguisse, né, falar dela naturalmente, né, me expor o que aconteceu. Então, é um processo aí trabalhoso, mas que com certeza é muito produtivo, Felipe. Se as pessoas querem atingir qualidade de vida, precisam estar prontas a fazer escolhas nessa noite. André, você citou aí 3 pilares, né? Só recapitulando. Que nós se baseamos numa visão sobre nós mesmos, numa visão das pessoas e numa esperança de futuro. No momento em que nós estamos ainda no meio de uma grande pandemia, porque apesar da reabertura econômica do país, os números de óbitos e de infectados só aumentam a cada dia. Você acha que nesse momento em que nós vivemos um confinamento recente e ainda estamos vivendo um período bastante complexo, né, na questão social, como que fica a visão das pessoas sobre si mesmas? Você acha que isso intensifica um olhar para si? Porque nós ficamos confinados, então, automaticamente, nós fomos levados a curtir a nossa própria companhia, né? Isso também acho que altera um pouco da visão que nós temos sobre as outras pessoas e, principalmente, altera a perspectiva de futuro. Porque os planos que, por exemplo, eu tinha para 2020 foram todos remanejados. Né? Não dá para eu continuar.
Você acha que a pandemia, né, que esse caos social e econômico que nós estamos vivendo, ele intensifica a necessidade pelo desenvolvimento do autoconhecimento? Sem sombra de dúvidas, Felipe. A primeira circunstância, agora nós temos o tão faltante tempo que não tínhamos em outros momentos, né? Não tínhamos tempo para estar sozinhos com a gente mesmo, não tínhamos tempo para nos autoconhecer. Agora nós temos isso. Mais que isso, a rotina sempre muito corrida, Felipe, não nos permite muitas vezes olhar para nós mesmos. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes, Felipe, hoje, só nesse tempo de live, sei lá, 30, 40 minutos, muito provavelmente você olhou mais para mim durante o seu dia todo do que para si mesmo. Quanto tempo você passou diante do espelho hoje? Verdade. Tá? Tirando alguns casos, né, um pouco mais narcisistas aí que passam, né, horas e horas no espelho, né? Mas no geral a gente não tem esse costume de olhar para si próprio, Felipe. Justamente por essas questões que nós estamos conversando. Então, esse momento, Felipe, uma palavra que você disse no meio da sua fala agora, extremamente importante, remanejei. Olha, André, eu tinha sonhos, projetos nesse ano de 2020 e agora eu tive que remanejar. Dependendo do modo como você tem a sua visão de si mesmo, Felipe, a visão dos outros e a esperança de futuro, você não teria remanejado, você teria desistido dos seus sonhos. Talvez você não teria remanejado, você teria tentado a fórceps fazer com que ele aconteça, mesmo a época não sendo propícia. Então, é importante nós entendermos, Felipe, eu vou dar um exemplo, Aaron Beck, ele vai um pouco mais longe, ele fala que todos nós desenvolvemos crenças centrais sobre nós mesmos, Felipe. Essas crenças não são no sentido de fé, mas na maneira como nós enxergamos. Aaron Beck, ele vai falar assim, Felipe, não importa o que acontece com você, Felipe, importa a interpretação que você dá para aquilo que aconteceu com você. Então, eu vou dar um exemplo básico, Felipe. Vamos pensar que você, daqui a uns anos, você vai ter 2 filhos gêmeos. Você tem 2 filhos gêmeos lá, eles com 3, 4 anos, olha a sua cara de alegria pelos filhos gêmeos aí que você vai ter. Vamos lá, trabalhoso, vou te contar. Esses filhos, vamos pensar que você entrou numa fase difícil da sua vida, Felipe. E você está lá trabalhando, ralando, mas não consegue trazer o sustento adequado para casa, não consegue. Esses 2 filhos estão te olhando fazer a janta, e essa janta você vai ter que abrir mão de se alimentar para que seus filhos possam comer. Um dos filhos gêmeos nasceram no mesmo dia, mesmo signo, mesmo ambiente, mesma genética, tudo. Mas um vai olhar para você e falar, nossa, meu pai é um cara fenomenal. Olha como ele se esforça, olha como ele não desiste, olha como ele vai deixar de comer para que eu possa me alimentar. Quais emoções esse filho vai alimentar por você, Felipe? Emoções. A alegria de ter você na vida dele, admiração. Amor, olha, né? Vai querer ser parecido com você quando crescer. Agora vamos pensar que o outro filho olha para você, nossa, olha, meu pai é um derrotado, meu. Ele trabalha e nem para trazer comida. Olha, ele vai ter que passar a noite sem comer para que eu e meu irmão possam comer. Nossa, nunca quero ser que nem meu pai. Que emoções esse filho vai alimentar por você, Felipe? Raiva, desprezo, vergonha, né? Agora percebe, Felipe, a situação é a mesma. O que diferencia são 2 pessoas diferentes interpretando a mesma realidade, Felipe. E aí, isso que faz toda a diferença. Não é uma psicologia positivista no sentido, Felipe, não, olha, eu perdi meu pai hoje, não, mas tá tudo bem, eu vivi muitos anos com ele. A gratidão é extremamente importante. Não, mas tudo bem, eu estou aprendendo a lidar com a vida, tá tudo bem, perdi ele, uhul, vamos fazer um churrasco. Não, vai doer, vai machucar, faz parte a dor nesse momento. Eu posso utilizar isso como gratidão pelo tempo que eu vivi, como aprendizagem? Posso. Eu posso interpretar de uma maneira mais saudável? Com toda certeza, Felipe. Mas eu tenho que entender que há um equilíbrio em todas essas coisas, né? Não adianta eu só achar que só tem lado bom. Tudo é um equilíbrio que nós estamos vivendo. Nessa questão da crença, Felipe, a sua crença central ela é formada na infância. Então tem gênese lá na infância, com 4, 5, 6, 7 anos.
ela é super rígida e super generalizada, Felipe. Ou seja, nós enxergamos a vida desse jeito, é isso, é preto no branco, é isso e aquilo, e levamos isso para todas as situações. E aí o que acontece? Essa crença central, Felipe, ela vai disparar o que o Aaron Beck chamou de pensamentos automáticos em situações de conflitos no seu dia a dia. Então, se eu tenho uma crença, por exemplo, nós temos alguns grupos, eu vou dar alguns exemplos, eu deixei até aqui o livro só para ler alguns, para eu não esquecer nenhum. Nós temos, por exemplo, crenças centrais de desamparo, Felipe. Uma pessoa com crença central de desamparo, ela vai ter pensamentos dessa forma. Eu sou desamparado, eu sou impotente, eu estou fora de controle, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou carente, eu estou sem saída, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, eu sou um fracasso. Percebe? Então, uma pessoa que criou uma crença dessa, Felipe, uma coisa saiu errada no serviço, ativou essa crença, puxa, eu sou um fracasso. Aí já gera emoção de tristeza, aí já vai trazer a emoção do medo, o que potencializa e reforça esse pensamento. E aí a pessoa não consegue mais produzir o restante do dia. Fica clara essa questão, Felipe? Então, essas crenças vão determinar como serão as nossas ações. Tem pessoas que, por mais que você faça por elas, elas não vão conseguir se sentir amadas, porque tem uma crença de desamor. Eu vou contar rapidinho, Felipe, para a gente não perder muito tempo. Eu tinha uma crença comigo de desamor durante muito tempo da minha vida, que vinha um sentimento de rejeição. Como que aconteceu? Quando eu era pequeno, eu ia para a escola, voltava, ficava na casa da minha avó, até minha mãe ir me buscar depois do serviço dela. Eu ficava com duas primas minhas, da mesma idade, mais ou menos, que elas moravam na casa de baixo. A gente brincava, elas são irmãs minhas. Mas como que eu interpretei a realidade? Puxa, elas eram duas irmãs, eu era primo. Quem sobrava na situação, Felipe? Você. Elas eram duas meninas, eu era menina, elas queriam brincar de Barbie, eu queria jogar bola, queria não sei o que lá, quem sobrava nessa situação? Aí com 6 anos de idade, meus pais tiveram um filho com deficiência, meu irmão, você sabe da minha história, né? O quanto que ele é importante na minha vida, mas naquele momento da minha vida, quem precisou de mais atenção? Eu ou meu irmão que nasceu com uma deficiência? Como que o André se sentiu? Rejeitado. Criou os pilares da crença central, Felipe. E aí, Felipe, durante algum tempo da minha vida, se eu visse 2 amigos do peito mesmo, que eu considero, conversando sozinho, eu fingia que não via eles, Felipe. Por quê? Na hora que eu via 2 pessoas conversando, ativava, opa, se eu ir lá, eu vou ser rejeitado, eu vou sobrar, eu não vou ter o que falar. Olha como eu perco a oportunidade de me relacionar por causa disso. Eu lembro uma situação típica que eu conto quando eu falava que ia ter excursão para o Play Center. Eu sempre gostei. E, Felipe, você me conhece. Eu sempre fui de ter muito amigo, ser comunicativo. Sim. Mas na hora que disparava a crença, não tinha o que fazer. Sabe o que acontecia, Felipe? A diretora falava, olha, André, vai para a sala, né? Vai ter excursão para o Play Center. Primeiros pensamentos que vinham à minha cabeça. Ônibus, 2 em 2 lugares, vou sobrar. Opa, vamos lá para o Play Center. Brinquedo de 2 em 2, vou sobrar. E aí o que eu fazia? Fugia do meu medo. Fingia que estava dormindo, Felipe. Naquele momento que eu fingia que estava dormindo, para fugir do medo de sobrar, Felipe, eu estou perdendo a oportunidade de chamar alguém. Como que era? Não era, ô Joãozinho, vem comigo, vamos nós, vamos lá. Ó, senta comigo no dia, não é isso que a galera vai fazendo? Vai combinando? Eu perdi a oportunidade, Felipe. Por causa de algo que estava fora do meu controle até então. Porque eu senti um medo, uma raiva, uma série de sentimentos que me bloqueavam. E pior que isso, além de perder essa oportunidade de estar lá, né, conversando, porque aí as duplinhas iam sendo formadas, Felipe, às vezes alguém ia lá e chamava, ô André, você já escolheu com quem você vai? Tudo que eu mais queria era alguém para ir comigo, não é isso, Felipe? Para eliminar essa crença? Como que eu tratava a pessoa? Sai daqui, não quero ir em lugar nenhum, não, me deixa em paz, eu estou dormindo. Quantas vezes a gente não fala o oposto daquilo que é o melhor para a gente? Quantas vezes a nossa boca vai falar o contrário daquilo que de fato nós queremos? Né? Você se lembra da dinâmica do esfregar as mãos? Sim. Né? Então, vamos fazer aqui com a galera rapidinho? Esfrega as mãos aí, Felipe. Vamos lá. E aí tem uma pergunta da Thaís aqui para a gente responder, André. Vamos ganhar tempo. Vamos fazer a dinâmica e depois a gente responde aqui a pergunta da Thaís. Maravilha. Ó, esfreguem as mãos aí, todos que estão assistindo a live.
Felipe, faz comigo, hein? Já que você sabe, não sabota a dinâmica, não. Vai esfregando a mão aí, todo mundo, esfrega até esquentar a mão, esquenta bem a mão, quando terminar você vai colocar a mão na bochecha. Vai esfregando a mão, esquenta bem, coloca aí, vai. Felipe, onde eu falei para colocar a mão? Na bochecha. E onde você está com a mão? No pescoço. Por quê? Qual que é o conflito? O que eu falei foi diferente do que eu fiz. Os maiores conflitos na nossa vida é por causa disso, Felipe. Talvez muitas pessoas contem aqui pra gente na live, quem também colocou a mão no pescoço, porque a gente fala coisas que de verdade aqui dentro são diferentes, Felipe. Quando a gente tiver a coragem de ser mais verdadeiros com as nossas emoções, a nossa vida vai ficar melhor. Qual que é a pergunta da Thaís, Felipão? A pergunta da Thaís é como que a gente vence essa rejeição, André? Como que faz para romper com isso? Perfeito. Mas vamos lá, André, a gente tem... só antes de você responder, a gente tem 5 minutos para responder essa pergunta e eu tenho mais uma para a gente fechar, porque o nosso tempo já está dando em cima. Vamos lá, então. Thaís e nossos outros ouvintes de hoje. Para vencer, terapeuticamente falando, de uma maneira, né, um pouco mais geral, assim, o enfrentamento aos medos é extremamente essencial. Mas não é enfrentar de qualquer jeito, eu preciso me preparar para isso, né? Eu preciso entender por que, de alguma forma, aquilo me causava medo. Como eu expliquei, eu entendi porque de onde veio meus medos. Como que eu fiz? Mesmo tendo momentos que eu tinha vergonha de chegar lá quando estavam 2 amigos conversando, eu ia e eu planejava, não, eu pelo menos vou lá cumprimentar eles. Eu cumprimentei, já foi uma vitória que eu tive sobre a situação. Eu já consegui enfrentar o medo. Quando nós falamos terapeuticamente, Felipe, tudo que nós fugimos, a tendência é o medo se transformar numa magnitude maior e durar mais tempo depois, Felipe. Então, a solução, de fato, é um enfrentamento. Lógico, a gente precisa saber como enfrentar, tem todo um processo, né? Mas é mais ou menos, Felipe, como o bungee jump. Depois que você começa, depois que você entende o que precisa mudar, não tem mais como voltar atrás, Felipe. Porque aquilo lá fica lá, ó, você precisa fazer, você vai até que se transforme em algo muito natural. Nós vamos, o que nós chamamos na terapia, ressignificando as crenças das pessoas para que elas consigam entender que, ok, tem momentos que você foi rejeitado, mas olha, André, quantos momentos você se sentiu acolhido pelas pessoas? Teve uma situação no aniversário que eu ganhei o primeiro pedaço. Teve uma pessoa que eu nem convidei, ela andou comigo no Play Center. Então você está me dizendo que não é sempre que você é rejeitado ou se sente rejeitado? Tem vezes que você se sente aceito? Então a gente vai fazendo esse contraponto, balanceando com o que o nosso paciente nos traz. Isso é importante as pessoas pensar, ok, algumas coisas deram errada, mas teve coisas que deram certas na sua vida? Opa, teve? Conta para mim algumas delas. Como que aconteceu isso? É importante fazer esse ponto. Porque lembra que eu falei, Felipe, às vezes as pessoas estão se enxergando de maneira distorcida. Sim. Porque alguém me fez mal, eu começo a achar que todo mundo vai me fazer mal. É um processo que nós chamamos de generalização. E não, né? Um namoro eu me dei mal, não quer dizer que todos os namoros eu vou me dar mal. Né? Se eu fazer escolhas diferentes, escolher pessoas, enfim, tem todo um processo. Mas não é uma regra. E o grande ponto é que muitas vezes se transforma numa regra mental para a pessoa, essas questões. Ok, André, nosso tempo infelizmente está se encerrando já. Eu tenho uma última questão para a gente fechar, né? Pessoas que desenvolvem o autoconhecimento são mais felizes? Pessoas que desenvolvem o autoconhecimento têm um melhor desempenho na vida pessoal e na vida profissional? Sem sombra de dúvida, Felipe. Talvez, num primeiro momento, esse processo de autoconhecimento traga uma dor um pouco maior. Qualquer dia nós vamos falar aqui, Felipe, sobre os estágios da mudança. Nós temos 6 estágios que são contemplados, que inclusive chega a recaída do comportamento, é natural. Mas a pessoa, a partir do momento que ela entra nesse processo de autoconhecimento, agora ela vai saber dizer não quando ela quer dizer não. Né? Ela vai falar não para o outro, ela vai saber escolher por aquilo que faz ela feliz.
ela vai entender que para ela fazer alguém feliz, ela tem que pensar nela também, em si própria, senão ela não consegue oferecer nada de bom. Ela vai conseguir encontrar caminhos, Felipe, que pareciam impossíveis antes do autoconhecimento. Porque esse processo, que é um tanto quanto trabalhoso, Felipe, lá na frente, se transforma numa vida muito mais leve, Felipe. Quantas pessoas caminham aí no dia a dia, vivendo uma vida pesada, Felipe? Uma vida pesada, e sim, nós sabemos que tem pandemia, que tem desemprego, que tem doença, mas muito do peso, Felipe, existem problemas que nós criamos, Felipe. Existem problemas que nós, né, fantasiamos. Tem pessoas que discutem consigo. Eu estou com conflito com a minha esposa aqui. Aí eu fui numa padaria, eu volto conversando comigo. Não, mas essa minha esposa, meu caramba, ela... E aí eu já tenho a resposta que ela vai dar. Ó, ela vai falar isso, eu falo isso. Eu me pego brigando comigo mesmo no carro com a resposta que ela vai dar. E percebe como esse processo... Agora, por que eu estou bravo com isso? Né? Lembra, o corpo vai sinalizando algumas coisas pra gente. Né, Felipe? E só um ponto sobre a Thaís, que fez a pergunta sobre rejeição. Muitas vezes as pessoas perguntam por ter para si mesmo, né, esse sentimento, às vezes, de rejeição. A Thaís é uma pessoa que, com o amigo e com a minha família, sempre teve posturas de uma pessoa que se sente muito aceita, de vir aqui em casa, né, de conversar, lembrou da gente em momentos fantásticos, que é o contraponto, né, desse sentimento de rejeição, é a aceitação, né? Só para a gente exemplificar também esse ponto, Felipe. Ok, André. Cara, eu passaria muito mais tempo conversando com você aqui, o bate-papo está muito bacana, muito esclarecedor. Eu acho que foi só um pontapé inicial aí para a gente começar a discutir esse assunto, que é muito complexo. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto, não dá para esgotar um assunto tão complexo em 1 hora de bate-papo. Então, nós teremos, né, já te convido de antemão aí para voltar numa próxima oportunidade para a gente discutir talvez autoconhecimento ou ir para um outro assunto, se assim for necessário. Mas quero aqui agradecer, André, aí, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, né, em trazer o seu conhecimento, sua experiência enquanto profissional, sua experiência de vida. Tenho certeza que foi bem gratificante e o conteúdo foi muito bacana. Bom, então muito grato aí pela sua vinda. E aí quero que você deixe suas últimas palavras aí também para a gente nessa noite. Opa, maravilha, Felipe. O prazer foi todo meu, poder compartilhar um pouquinho da psicologia aí na vida de cada pessoa. Fica o convite também, quem quiser ser psicólogo também, quem gostou da psicologia, eu coordeno o curso ali, né, na Universitas de Itaquá. Procurem aí o Felipe, ou procurem o meu contato, né, psico_André Novaes, para estar com a gente. Um último recado que eu deixo para as pessoas: façam escolhas, Felipe. Né? Façam escolhas por aquilo que traga um sentimento de vivacidade, de estar vivo, para que consigam ter uma vida mais saudável. Qualidade de vida não é somente a ausência da doença, né, Felipe? Mas é o bem-estar bio, psíquico e social. A gente precisa olhar. Na minha vida, uma frase que faz muito sentido, Felipe: as coisas mais valiosas da vida não são aquelas que o dinheiro pode comprar, mas sim aquilo que não trocaríamos por dinheiro algum. Isso na minha vida. Tem pessoa que talvez o mais importante seja trabalhar e não quer formar família, e tá tudo bem, mas se é isso que faz ela feliz. Para mim, hoje eu entendi que eu estou indo no caminho reverso. Eu quero mais tempo com a minha família, talvez menos dinheiro, mas estando mais com a minha família é o que me faz feliz. O que faz você feliz, Felipe? É contigo. Dirigir meu Fusca deixa fora dos pontos aí, porque aí eu vou saber dizer não para você, né? Mas foi um prazer, Felipão. Sucesso na Escola para a Vida. Tenho certeza aí que é um projeto inspirador. Para mim está sendo inspirador, Felipe. Já de antemão te agradeço por essa oportunidade e por cada frase que você tem postado todo dia nas suas redes sociais. De vez ou outra, aí, na grande maioria, traz aí um momento de reflexão para a minha vida, e parabéns aí por esse momento seu também. Ok, obrigado, André. Pessoal, lembrando aí, né, sigam o André nas redes sociais também, né, psico_André Novaes, e sigam também as páginas da Escola para a Vida, então no Facebook, Instagram, no YouTube e também no Telegram. Foi um grande prazer estar com vocês essa noite. André, obrigado, um grande abraço.
Grande abraço, Felipe. Tirem um print aqui da tela e postem lá marcando Escola pra Vida e Psico_André Novaes, né, Felipe? Postem no Instagram para a gente compartilhar nas nossas redes também. Isso aí, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipão.